Bhagavate Ramakrishnaaya Om Namo. Então, o ego é livre? Ele pensa que sim. Ele pensa que sim. E daí vem todo o problema. Então não é que ele seja mau, o ego não é mau. Como você perguntou, o ego não é nosso inimigo, mas se você deixá-lo, é como uma criança. A criança é má, mas deixa a criança fazer tudo o que ela quer e deixa ela achar que ela manda em você. Acabou a família. Não é? E acabou o desenvolvimento dela, prejudicou o desenvolvimento dela. Então, porque você precisa amadurecer aquela criança, o ego infantil, que é o caso da gente. A gente vai trabalhando e amadurecendo esse ego para que depois ele possa se render ao Senhor, perceber que ele não é o Senhor da ação. As histórias que Ramakrishna conta, então tinha um Swami da ordem, Swami Saradananda, quando ele ainda era estudante, ele se aproximou de Ramakrishna, ele se aproximou de um estudante de medicina que é cético. Então ele chegava para Ramakrishna e dizia assim, não, eu acho que nós temos total livre-arbítrio e tal. Aí Ramakrishna disse assim para ele, eu sugiro então a você que continue com esse pensamento e observe o que acontece durante alguns dias. E depois volte aqui para contar a sua experiência, né? E aí, passado algum tempo, volta ele para Shri Ramakrishna e fala assim, Senhor, eu não sei o que aconteceu, mas agora eu estou vendo que antes aquilo que eu achava que conseguia, eu não consigo. Coisa simples, eu percebo que não sou eu que faço, não sou eu que realmente detém o resultado final, né? E aí então o Ramakrishna vai explicando, vai mostrando exatamente essa distinção, porque enquanto você está iludido e identificado totalmente com o ego, você acha que é ele que faz, você acha que ele é tudo. Quando você olha numa perspectiva, por exemplo, a perspectiva da criança qual é? Que ela manda em você. Ela vai tentar todas as estratégias, ela vai espernear, ela vai chorar. Quando ela perceber que o choro e o esperneio não dão resultado, ela vai dizer, mamãe te amo. Ou então ela vai dizer assim, você é a pior mãe do mundo, você é o pior pai do mundo. Ela vai tentar a chantagem emocional para o lado positivo ou para o negativo. O ego também faz isso. Ele vai tentar todas as estratégias ali. Porque ele acha, ele acredita que é. Então você, identificado com o ego, acredita que faz. Aí quando você começa a se desenvolver espiritualmente, então como a criança começa a crescer, começa a perceber que ela não manda tanto assim. E aí até o ponto que ela percebe, puxa, eu não mando nada. Que aí é quando você realmente se rende a essa vontade maior, essa inteligência maior. Agora, se você pegar essa noção de que você não manda nada e que você, não é você o responsável, não é você o senhor da ação, se você colocar essa informação num ego tamásico, ele não vai fazer nada. Esse é o perigo. A sutileza da informação. O ponto de vista ocidental é um, o ponto de vista oriental é outro. A ênfase, a forma como é dada. Então, às vezes a gente lê uma informação oriental com uma visão ocidental e distorce. Aí você destrói o ego quando você não tem nem essa ligação com o divino. Ele é importante para a nossa personalidade. Falando no sentido psíquico mesmo. Então, vamos olhar de uma outra forma. O ego é um instrumento que a gente tem. Voltando aqui, sobre o encantamento da ignorância. Nós, lá no espetáculo do nosso mago, a gente mesmo sabendo que é mentira, porque a gente leu, estudou, meditou, sentiu um pouquinho, a gente sabe que é mentira. Quando ele faz tudo aquilo, você fica, parece verdade, né? Tipo assim, você chega a achar que é verdade e não consegue ver como ele fez. Porque você foi levado pelo foco que ele te induziu. Não é verdade? Ele induziu você. Então o que a gente faz na nossa prática espiritual? A mudança de foco. Tentar mudar o foco para botar o foco no ser, no Atma. O tempo todo. Mesmo identificado com o ego, ok. Mesmo sabendo que você então é o responsável pela sua vida, pela sua ação, pelo seu esforço, você olha assim, não, mas o resultado final não depende de mim. Aí você entrega. Então você está fazendo a sua parte e se entregando à vontade divina. Então isso é uma forma de você driblar. Agora, depois que você, no outro momento com esse mesmo mago, que ele mostra assim o making of
evento e que você vê como ele fez aquele espetáculo, né? Como ele fez aquele número, perdeu a graça. Você não se enfeitiça mais com aquilo, porque você já sabe qual é, né? Qual é a mágica, qual é o truque. Aí ele não te engana mais, não é verdade? Aquele truque ele não te pega mais, porque você entendeu. Na nossa terminologia, porque você realizou. Então, na nossa prática espiritual, quando você vai realizando, quando você tem esses insights, essas experiências espirituais, você vai realizando e diminuindo esse encantamento. Porque realmente, sob o peso do encantamento, dessa ignorância, que é o que Maya faz conosco, nós ignoramos a nossa verdadeira natureza, nós não temos livre-arbítrio. Porque os nossos condicionamentos, as nossas limitações, esses padrões, né, mentais, emocionais, vão fazendo com que a gente tenha escolhas que não seriam as mais apropriadas para nós. Então a gente não tem livre-arbítrio, então. Em que ótica você está colocando? Porque senão a gente cai naquele ponto de responsabilizar a Deus. A Deus distante de você. Porque, veja, você só pode responsabilizar a Deus nesse sentido mais profundo, verdadeiramente, sentindo essa sintonia com Ele. Senão você fica aqui de braços cruzados. Ah, não, se Deus quiser, eu passo no vestibular. Se Deus quiser, eu passo. Não faz nada, não estuda, não pratica. Né? Então, não é assim. É claro que se Ele quiser pode acontecer, mas veja, é o que a gente fala. Essas aí são as exceções das exceções. Você não vai ficar passar a eternidade esperando ser a exceção. Aí é o ego de novo querendo ser a exceção. Aliás, o que o ego mais quer é o destaque. Mas por quê? Aí é até depois legal refletir. Por que o ego quer esse destaque? Porque tem um desejo legítimo lá. Só que é todo distorcido. Veja, a gente distorce, porque aí a gente entra na competição, quer ser melhor do que os outros, para ser amado, valorizado, reconhecido, aquela coisa toda. Mas quando você entra em contato com aquilo que é genuíno ali, você pode perceber que essa mobilização vem da tua alma, porque a tua alma é plena, absoluta, é tudo. Ela realmente é tudo, mas ela não é tudo mais que a do outro. Ela é tudo com o outro. O outro faz parte desse tudo. Isso é diferente. Então vamos lá. É fácil viver então essa teoria na prática? De se temos livre-arbítrio na totalidade ou se não temos nenhum? Porque se a gente fica no discurso, então não tenho nenhum, fica lá se Deus quiser e Deus distante de você. E se a gente tem todo, por um lado é bacana que mobiliza você para agir, mas depois pode desenvolver um orgulho de você achar que realmente faz tudo, até a hora que você se depara com uma realidade mais ampla e percebe que, poxa, nem tudo depende de mim. Veja, quando a gente trabalha na psicologia, quando trabalha também no coaching, a gente trabalha com a ideia de que você é o responsável, sim. Vivekananda fala isso para nós, mas se você for ler a literatura completa de Vivekananda, você vai ver que ele fala para você em níveis diferentes. E tem horas que ele vai mostrar para você que essa vontade é divina. Tem horas que ele vai dizer para você que não é Deus que faz. Quem é que sai e trabalha? É você. Não é Deus que está saindo e trabalhando, mas no sentido mais amplo, é sempre Deus através de você. Então a gente precisa, né, entender a partir de que perspectiva está sendo dito, a partir de que momento histórico você está. Para a gente não utilizar isso como desculpa para uma inação, né, para você ficar paralisado, que aí seria tamas, né? Aí ele coloca assim: por acaso a pessoa que aceita essa teoria do livre-arbítrio pode enfrentar todas as situações com calma e terminar todas as suas resoluções? Que a gente viu aqui no início, não. Porque aí entra em contato com as suas limitações, com esses padrões. Então você se compromete, eu vou fazer isso, e não faz. Porque as suas tendências te impelem a fazer algo diferente. Outra coisa. O discurso pode ser um, mas a sua prioridade aqui dentro é outra. Ou você pode dizer uma coisa e já trabalhar conscientemente para outra. Como o senhor me fala, às vezes a gente está indo em direções opostas. Que fala uma coisa que é um pensamento, mas o sentimento está indo para o outro lado. Também tem isso de agradar as outras pessoas. Sim, perdeu o foco, né? Perdeu o foco. Porque o agradar as outras pessoas tem a ver com o ego no sentido de que ter um ganho sobre esse agradar os outros. Receber esse amor, esse afeto, uma confirmação de valor. Uma alma que se sente plena, está em contato com a sua essência, ela precisa agradar?
Ela pode até desagradar num contexto apropriado, mas ela tem liberdade, porque uma alma assim tem liberdade, porque ela não tem desejo. Nós que temos desejos não somos livres, porque a gente quer agradar o outro, porque a gente quer ter um ganho sobre isso. E se o outro não se agrada, a gente se incomoda ou a gente se submete, o que não está adequado também. Então somente uma alma livre pode colocar as coisas nos seus devidos lugares para as outras pessoas. Por isso a ideia dos mestres, né? Aí vem outro questionamento. Por que a gente quer essa liberdade? Se a gente não é livre, então por que a gente quer essa liberdade? Porque a nossa alma já é livre. Ela quer manifestar essa liberdade, vivenciar na plenitude. Então ainda bem que esse desejo está impresso em nós. O que a gente precisa é deixar que esse desejo venha à tona. É uma condição de libertação ter esse desejo para libertar-se. Então a gente precisa disso. Só que ele está lá dentro. Só que em muitas pessoas esse desejo está adormecido, calado. Ou a pessoa não ouve, né? Vamos dizer assim, não ouve esse chamado. Retratando o desejo de alguém, de um ser, né? De uma pessoa sair dessa ilusão, né? Dessa prisão, desse confinamento, dessas limitações. Então aqui outro questionamento. Com tantos impedimentos e limitações, como pode alguém pensar que é livre? De onde surgiu essa ideia de liberdade? Ou seja, a ideia de livre-arbítrio. Ela tem muito a ver com a ideia do por que queremos a liberdade, né? É um desejo que está impresso ali já dentro de nós. Então a gente, claro, o ego acredita que é ele. Tanto que se você pega essas informações no nível do ego, o ego pode utilizar mal. Eu não, já sou Deus. Eu já estou pronto. Já sou realizado, já sou pleno. Não preciso de ninguém. Entra numa autossuficiência pedante, orgulhosa, né? Que não é saudável. Então não é essa a ideia, né? Por que não chamar de livre o que já é? É certo que o ser é livre, mas não no estado em que esse ser se identifica com o corpo. Consideramos que como ser somos livres e ao mesmo tempo o confundimos com o corpo, os sentidos e a mente, vendo o imperfeito como perfeito. É fácil viver a teoria na prática? Um homem que realmente possua este livre-arbítrio não teria que desanimar-se pelas circunstâncias adversas, teria que cumprir todas as suas resoluções e não deveria se preocupar nem se perturbar pelos resultados. Mais ainda, deveria manter-se calmo até mesmo quando o resultado fosse desfavorável. Sabe aqueles momentos da tormenta que você abre o seu diário de bordo? Lá no nosso, voltamos lá pro nosso barquinho, abre o seu diário de bordo, nossa, aquilo volta. Aí você vê assim, poxa, não tô tão ruim assim, ou tão mal assim, já experimentei isso, então assim, é real, Deus existe, esse estado existe, é palpável, você pode, sabe, porque você experimentou. Porque a nossa tendência, o ego também tem, por conta desses padrões mentais, de você filtrar as coisas boas. Quando você entra no estado negativo, no estado da tormenta, a tendência que você tem é só ver tormenta. É só relembrar de tormenta, não do positivo. E aí, claro, a química do teu corpo já é toda modificada em função dessa recordação. Por isso o diário de bordo é importante, que aí você olha, lê, e aquilo já muda a tua química. Por acaso, a pessoa que aceita esta teoria pode enfrentar todas as circunstâncias com calma, pode levar a cabo todas as suas resoluções? A meta final do homem é chegar a ter tranquilidade, a paz duradoura. Todos os seus esforços e lutas são para alcançar este estado de equanimidade, de bem-aventurança. O conceito de livre-arbítrio também se originou daí. Ter a liberdade de atuar e desfrutar. Por que queremos a liberdade? Porque só nela está a paz e a felicidade. Na prisão, na limitação, na sujeição, existem muitas obrigações que nos impelem a atuar e a nos comportar contra o nosso desejo e vontade, apesar de nós mesmos. Além disso, estamos inibidos pelas circunstâncias e induzidos a atuar por nossas tendências inatas. Com tantos impedimentos e limitações, como pode alguém pensar que é livre? Um teste, observar se somos livres, é procurar se desfazer de um mau hábito e cultivar um outro bom. Então veremos se realmente temos o livre-arbítrio. De onde surgiu esta ideia de liberdade ou de livre-arbítrio? Sabemos que existem algumas noções fundamentais no homem, por exemplo, a vida eterna, a felicidade absoluta e a liberdade total. O monista diz que esta é a natureza do Atman, a essência do homem. Portanto, não é possível para ele esquecer de sua natureza, por mais que esteja submetido
a ignorância. Assim como um homem que teve um pesadelo continua assustado por um tempo mais, mesmo depois de ter acordado. Da mesma forma, a natureza interna do homem, ainda que coberta por pesadas incrustações, persiste em afirmar-se de alguma maneira. A ideia do livre-arbítrio é uma delas.